Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino da prova da existência de Deus, que é de uma palestra do Orlando Fedeli. Bom, o século XX foi o grande século apóstata, o século que tentou acabar com Deus e que colocou várias outras coisas no lugar, e com isso foi o século mais sangrento da história. Os comunistas espanhóis, por exemplo, treinavam pontaria em 1936 na imagem do Sagrado Coração de Jesus. Os leigos podem ensinar, e o Papa Leão III e o Concílio Vaticano I disseram que a obrigação dos leigos ensinar é aquilo que os papas e os bispos falam. Os leigos têm a obrigação de não seguir bispos hereges como arianos, nestorianos, galicanos, jansenistas, etc. As provas da existência de Deus são 5, e boa parte delas foram feitas pelos próprios gregos, que eram pagãos, e isso mostra que é racional provar que Deus existe. E não se pode provar o que é evidente. Toda inteligência humana é limitada, e se é limitada, a inteligência da humanidade inteira é limitada. Portanto, há verdades que estão acima da capacidade humana e que só Deus conhece. Essas verdades reveladas por Deus são chamadas de mistérios. A existência de Deus não é evidente, não é mistério, então pode ser provada. Parmênides provou a unicidade de Deus, que Deus é um só ser e que não pode haver dois deuses. Sócrates, Platão, Aristóteles e depois São Tomás expuseram 5 provas da existência de Deus magníficas. A primeira prova da existência de Deus veio de Aristóteles e se chama prova do movimento. Mas na metafísica, movimento não quer dizer simplesmente movimento espacial, mas quer dizer mudança. E mudança de local é apenas um tipo de movimento. Olhando à nossa volta, iríamos dizer que tudo muda e isso é falso. E Aristóteles vai dizer que existem coisas que mudam e outras não. As coisas que não mudam são 3, a verdade, a moral e a beleza. E Parmênides complementa. Parmênides fala que a permanência que é a verdade. Por quê? Porque só pode falar que algo muda se o conceito da coisa não muda. Porque se o próprio conceito do que é uma coisa muda, então não há verdade e tudo é uma eterna mudança, que nem diria Heráclito. Então as coisas não têm permanência nenhuma, não tem conceito. Por exemplo, eu só posso falar que a água mudou do estado sólido para o líquido se eu tenho o conceito universal de que o gelo é a água em estado sólido. Se eu não tivesse esse conceito, não daria para falar que houve mudança para o estado líquido. Nas coisas que mudam, há certas qualidades existentes nela. Exemplo, a camisa é amarela, a porta é grande. Podemos notar qualidades existentes que se dizem ato e qualidades que podem vir a existir em potência. Mudar é passar de potência de uma qualidade para a realização dessa mesma qualidade. Mas nada muda sozinho, porque se o ser mudasse sozinho, ele teria que ter aquela qualidade que ele ia receber nele mesmo. Então ele não iria receber, ele já tinha. Um ser que tem uma qualidade tem que receber essa qualidade de outro ser, que tem essa qualidade em ato. Uma estátua de ferro não enferruja sozinha, porque a água da chuva e o ar possuem oxigênio em ato. Ele dá um oxigênio em ato. A potência num ser que muda existia antes do ato, mas na mudança o ato tem que existir antes da potência. No ser que muda, a potência existe antes. No fenômeno da mudança, o ato que procede à potência. Nós vemos na natureza uma série enorme de mudanças. Se existe aquele ser anterior, o ato é que estava antes em potência, mas ele mudou sozinho, que recebeu de um terceiro alimento que estava com aquela qualidade em ato, e assim por diante. Então essa série enorme de movimentos é infinita ou finita. Se essa série fosse infinita, então ela não teria princípio. Não haveria primeira coisa, nem segunda, nem terceira, ou seja, não há mudança. Então é falso, porque há mudança. Além disso, essa série não pode ser infinita, porque ela é composta de pequenos movimentos separados, e o infinito não é divisível. Além disso, se a série fosse infinita, cada movimento começa por potência que passa para ato, ou seja, a potência estaria no início. Ora, o mudar exige primeiro o ato. Portanto, a série de movimentos é finita e tem que existir um princípio. Esse ser primeiro necessariamente tem que ter todas as qualidades em ato e em grau absoluto, ou seja, Deus é ato puro, como prova Aristóteles. Por isso, quando Moisés perguntou a Deus qual é o teu nome, ele respondeu: Eu sou aquele que é. Deus pode ter matéria? É claro que não, porque toda matéria tem muita potência.
Uma madeira tem potência para várias coisas. Eu posso fazer papel, posso queimá-la e transformá-la em cinzas, posso fazer uma mesa, etc. Toda matéria tem potência, mas como Deus é ato puro, ele não é material. Deus é espírito. Deus muda? Claro que não, porque senão ele teria potência. Como Deus é imutável, a verdade é imutável, assim como a beleza e o bem. Deus é simples ou composto. Todo ser composto tem potência e pode ser decomposto, assim como um carro pode ser decomposto em suas peças. Logo, Deus tem que ser simples. Os componentes existem antes que o composto, assim como o leite, os ovos, a farinha, o fermento, o chocolate existem antes do bolo. Deus é primeiro ser necessário, logo ele é simples. Deus existe no tempo? O tempo é a duração da mudança de potência para o ato. Logo, o tempo exige potência, ou seja, Deus não está no tempo e é eterno. O futuro não existe, o futuro está em potência, e o passado não existe mais, só existe o presente. Deus é eterno e infinito. Todo ser finito pode aumentar ou diminuir, e todas as coisas que têm limite têm começo, meio e fim, e têm potência de aumentar ou diminuir. Logo, Deus é infinito. A numeração é indefinida, ela tem potência para o infinito, mas nunca realiza e nunca chega a ser infinita em ato. Então até agora provamos 5 coisas. Deus é espírito, é imutável, é simples, eterno e infinito. A segunda via é a via da causalidade, que é a via de Sócrates. Nós vemos na natureza uma sequência de causas e efeitos. Eu tenho pais que tiveram pais, que tiveram pais e assim por diante, ou seja, uma sequência indefinida de causas e efeitos. Essa série é finita ou infinita? Se essa série fosse infinita, não haveria primeira causa, então não houve primeiro efeito, nem segunda causa, nem segundo efeito, e nada existiria. Ora, as coisas existem, ou seja, essa série é finita. Ou seja, Deus é a causa primeira de todas as coisas, uma causa não causada. A velha pergunta para causar confusão nas crianças é: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ora, tem que ser a galinha, porque o ovo é efeito da galinha e é menor. Não é possível uma causa menor gerar um efeito maior, o que refuta o darwinismo. Como Deus é ato puro, ele pode transmitir todas as qualidades que ele possui em graus finitos às coisas que ele cria. A terceira via de São Tomás é a via da contingência e da necessidade. Contingente é tudo aquilo que existe, mas poderia não existir, e tudo aquilo que se existe começou a existir e pode deixar de existir. Todas as coisas que vemos ao nosso redor são contingentes. Uma casa contingente, ela não existia, ela passou a existir, mas pode deixar de existir. Mas na definição de ser casa não entra a existência não entra como qualidade essencial. A essência tem potência de existir, e quando ela é realizada, sendo uma coisa natural criada por Deus, sendo uma coisa artificial, aquela ideia passou a existir em ato, a essência foi atualizada. O próprio universo é contingente e a ciência mostra que o universo começou a existir há cerca de 13 bilhões de anos. Então alguém o fez. Ora, se todas as coisas do universo são contingentes, como elas passaram a existir? Para passarem a existir, elas devem ter recebido a existência de um ser que é a existência. Portanto, Deus é um ser necessário, onde é o ser, onde a essência inclui a existência. A quarta via é a via do tipo platônica, que é a via dos graus de perfeição dos entes. Um exemplo é que Veneza é muito mais bela que Varginha, então Veneza tem muito mais participação na beleza do que Varginha. O Monte Everest é muito mais majestoso que o Pico da Neblina, então ele participa mais do atributo majestoso. Toda comparação de qualidades supõe a existência da qualidade em si mesma. Se eu falo que João é mais justo que Felipe, então existe a justiça, existe a universal justiça. E Deus é a justiça, a bondade, a verdade, o belo e todas as qualidades em grau absoluto. E ele transmitiu essas qualidades a todas as coisas criadas até um certo limite. E todas as potências limitam o ato, e cada ser tem a capacidade de receber uma qualidade até certo grau. E conforme o tamanho da potência, assim é realizado o ato. Por isso, então, as qualidades e as coisas criadas são finitas, porque não existem dois infinitos e eternos. A luz de Deus é simples, infinita, mas para ser distribuída para as criaturas, ela tem que passar por um prisma que distribui todas as qualidades, que foi Virgem Maria, por isso a mediadora de todas as graças. Pegamos como exemplo a qualidade da grandeza. Tem que haver um anjo da grandeza que espelha a grandeza de Deus em grau angélico. Mas há homens que têm uma enorme grandeza, como Godofredo de Bouillon,
que reconquistou Jerusalém na Primeira Cruzada em 1099. Foi-lhe oferecida a coroa e ele se negou a ser coroado rei, dizendo: "Não posso usar uma coroa de ouro onde Cristo uma vez usou uma de espinhos." E ainda na Batalha de Antioquia, em 1098, com um golpe só ele cortou um gigante turco ao meio, que estava de cavalo indo em sua direção. O grande pecado é amar uma qualidade só por ela e não querer amá-la em grau superior, ou seja, idolatrá-la. Nós estamos em um certo degrau numa escada em direção à grandeza de Deus, mas somos convidados a um degrau acima e não podemos nos glorificar de estar em certo degrau e querer permanecer nele, porque senão é idolatria. A quinta e última via é de Aristóteles e São Tomás e se chama via da finalidade. Todos os seres do universo, como os astros, as estrelas, são cegos e não têm inteligência, pois só o homem e o anjo possuem inteligência. Mas mesmo sendo cegos, eles se movem numa certa ordem. A Terra está numa distância do Sol de 150 milhões de quilômetros, a única que permite a vida na Terra. A inclinação do eixo da Terra também é a única que permite a vida. Há centenas de condições para a existência da vida, então como que esse universo cego obteve essa finalidade inteligente? Então existe um ser inteligente que calculou todas as leis do universo para conduzir essa ordem sábia. Não pode haver ordem sem ordenador. Há sim uma ordenação mecânica que reflete uma inteligência, mas não há só essa inteligência. Em nós, há também uma ordenação orgânica e uma ordenação espiritual de inteligência. Deus criou todas as coisas ordenadas para Ele mesmo, porque tudo que pensa e tudo que ama visa a verdade absoluta e o bem absoluto. Nós existimos para conhecer a verdade e para amar o bem. Bom, é isso, então obrigado a todos que assistiram, até mais.